E aí galera, aqui é o Bido, e hoje vamos então para o dia 22, penúltimo dia do Advent of Cyber, falar um pouco sobre redução de superfície de ataque, né, na parte de Blue Team. Então a história é que o Max Kidd, acho que é a Max Kidd se não me engano, quer melhorar a postura de segurança da rede do Papai Noel com os aprendizados, né, das últimas tentativas que tentaram prejudicar o Natal. Como primeiro passo, ela planeja fazer uns implementos a baixo custo, mas que façam mudanças valiosas, né, para improvisar não, para melhorar a postura de segurança significativamente. O objetivo do aprendizado é ajudar a MaxKid com essas melhorias. Então a gente vai aprender alguns conceitos e que nesse caso incluem entender o que é um vetor de ataque, entender os conceitos de superfície de ataque e alguns exemplos práticos de redução e técnicas de redução da superfície de ataque que ela pode utilizar para deixar mais forte a rede do Papai Noel. Então vamos começar. Primeiro com vetores de ataque. Um vetor de ataque é uma ferramenta, uma técnica ou um método utilizado para atacar um sistema computacional ou uma rede. Se a gente mapear os vetores de ataque para o mundo físico, alguns vetores de ataque podem ser armas, no caso podem ser armas que o adversário usa, como espadas, arco e flechas, martelos e etc. Tem uma lista grande disso é, na, no, na área de cibersegurança, só que nesse caso a gente vai listar alguns, ele lista alguns aqui, né? Os phishing e-mails, então e-mails de phishing, que são e-mails enganosos aí para que a pessoa se passa por alguém e pede para a vítima fazer alguma ação para comprometer a segurança. Denial of Service, que é a negação do serviço, né? Ou Distributed, que é a negação do serviço distribuída. Ataques, por exemplo, mandar muitos requests para um website ou para uma aplicação web para chegar no limite que a aplicação aguenta e ela não conseguir mais processar requests legítimos e isso causando prejuízo, né? Também temos Web Drive Attacks, no caso seriam ataques mais guiados para a parte de web, por exemplo, falhas encontradas em navegadores web que podem comprometer a segurança da vítima, simplesmente fazendo ela visitar um site. E também exploração de vulnerabilidades que não foram feito o patch, né, não foram atualizadas, estão desatualizadas. Por exemplo, uma falha na infraestrutura de uma que tem acesso externo, né, que a pessoa consegue acessar externamente na internet, por exemplo, um servidor web ou uma interface de rede que é exploitada para, no caso a falha que é exploitada para a pessoa conseguir controle da infraestrutura. Também temos superfície de ataque aqui. A superfície de ataque basicamente é a área de superfície que a vítima, que no caso um atacante consegue, né, fazer atingir a vítima e impactar causando algum dano. Aqui ele dá um exemplo então do mundo físico, por exemplo, no mundo físico a superfície de ataque então seria um soldado com alguma parte do corpo que não está protegida, que pode ser afetada aí por uma espada, por um martelo, por um arco e flecha, enfim. É uma região onde isso pode causar dano que não está protegida. Em cibersegurança, a superfície de ataque geralmente contém o seguinte: ou ele é um servidor de e-mail, que é utilizado para enviar ou receber e-mails, nesse caso relacionado aos e-mails de phishing, algum servidor web que está exposto para a internet, que está aberto para os visitantes, né, e para usuários, máquinas de usuários finais, que o pessoal usa para conectar nas redes, e também comenta que humanos podem ser manipulados e enganados para dar controle de alguma rede para o atacante através de engenharia social. Falando um pouco sobre redução de superfície de ataque. Como a gente pode ter notado, a superfície de ataque ela não pode ser eliminada, né, sem tu sair do campo de batalha. Ela apenas pode ser reduzida. Aqui ele dá um exemplo da falange grega, que é um exemplo de ataque de redução de superfície, como visto aqui na imagem. Então é meio que uma estrutura militar, né, que os gregos usavam e tal para reduzir a superfície de ataque, para conseguir ganhar mais guerras e batalhas, enfim. Então a gente vê aqui que, né, o exército defendendo, eles são cobertos por shield. Então, o único jeito de passar é justamente entre as paredes, né, desses shields. No caso, não tem por onde passar, né, para atacar eles pelos cantos e por trás, porque tem as paredes aqui evitando isso. Por isso que eles reduziram a superfície de ataque para somente essa parte da frente, que é onde justamente eles estão fazendo a proteção. Isso é como os exércitos espartanos, eles conseguiam aguentar muito mais e exércitos muito maiores contra eles. Por exemplo, na batalha de Termópila, eu acho, foi assim. Entretanto,
a superfície de ataque, essa redução, né, funcionava para as armas daquele tempo, e essa técnica não funcionaria para armas atuais, né? Então teria que atualizar essa redução de superfície e essa estratégia. Em cibersegurança, a maioria dos computadores, o computador mais seguro, no caso, seria aquele computador desligado e com os cabos removidos. Entretanto, isso não é viável para rodar operações, enfim, né, não tem como fazer nada com o computador desligado. Então a gente tem que os líderes de cibersegurança, eles têm que mirar manter as operações rodando com a menor superfície de ataque possível. E a gente pode, então a gente tem que considerar isso, essas defesas, estratégias, o equivalente digital da falange grega. Agora falando dos exemplos de redução de superfície de ataque. Agora que a gente entende o conceito atrás da redução de superfície de ataque, vamos identificar alguns vetores de ataque que podem ser utilizados contra a infraestrutura do Papai Noel. Ajude a Max Kid a inventar aí uma falange grega dela, né, no caso, para esse cenário, para defender e minimizar a superfície de ataque. Close ranks, então, né, fecha as filas, que é o website do painel, ele foi atacado anteriormente. Quando investigando esse ataque, a Maxid encontrou uma porta SVA que estava aberta no servidor que estava hosteando aquele website, e isso é um caminho que os atacantes podem usar como porta para conseguir acesso, então ela simplesmente fechou a porta SSH. Levantando os shields, mesmo que a porta SSH está protegida por um password, por uma senha, o password não era forte o suficiente para resistir a tentativas de brute force, então ela implementou uma política de segurança mais forte para fazer muito mais difícil, né? Fazer que o brute force se torne muito mais complicado e improvável. E além disso, também implementou um timeout caso o atacante erre 5 tentativas seguidas de senha, fazendo o brute force ser muito mais caro e muito menos viável. Controlar o flow e da informação. Então, o Max Kid, ela ficou sabendo que o time dela tinha um repositório GitHub contendo algumas informações sensíveis, incluindo credenciais. E isso pode ser um vetor de ataque para atacar a infraestrutura do Papai Noel. Então, essa informação, né, essas credenciais, elas foram tornadas privadas, os repositórios provavelmente privados, para bloquear esse vetor de ataque. E, além disso, algumas melhores práticas foram estabelecidas para garantir que credenciais e outras informações sensíveis não fossem comitadas aos repositórios GitHub do Papai Noel. Outro vetor de ataque é Beware of Deception. Então, cuidado, né, com esses deceptions. Outro vetor de ataque utilizado para deception é meio que enganar, então fique atento aos enganos, né, as coisas que são enganosas. Outro vetor de ataque utilizado para invadir a rede do painel foram e-mails de phishing. Então a MaxKid identificou que nenhuma proteção de phishing estava habilitada, o que levava a todos os e-mails pararem nas inbox, na caixa de entrada, né, dos funcionários do Papai Noel. A MaxKid ela habilitou proteções de phishing no servidor de e-mail do Papai Noel para filtrar esses e-mails reconhecidos como phishing ou e-mails maliciosos, e enfim. Todos os e-mails identificados como phishing ou maliciosos foram dropados e não chegam mais nas caixas de entrada dos funcionários. Preparar para erros humanos. Então o e-mail phishing ele visou, né, atacar um funcionário do Papai Noel contendo um macro malicioso, um documento com macro malicioso. E para mitigar esse risco, a MaxKid desabilitou qualquer macro de ser executado nas máquinas finais dos usuários, né, e dos funcionários do Papai Noel para evitar esse tipo de vetor de ataque. Fortifique todos os soldados. A MaxKid ela queria reduzir a superfície de ataque de todos os endpoints. Então ela, enfim, queria proteger tudo, ok? E para fazer isso, ela deu uma olhada nas regras da Microsoft sobre redução de superfície de ataque. E apesar dessas regras serem feitas por um Microsoft Defender, ela entendeu essas regras, aprendeu, né, as regras e pegou algumas dicas e criou algumas regras similares para a própria plataforma de Endpoint Detection and Response dela. E faça a defesa invulnerável. E para deixar mais forte ainda a infraestrutura, a MaxKid ela rodou um scan de vulnerabilidades e também atualizou todas essas vulnerabilidades para elas não acontecerem mais. Então fez um patch delas e para justamente evitar a exploitation dessas vulns encontradas pelos scans. Depois de implementar esses passos, a MaxKid finalmente estava aliviada.
Entretanto, ela entende que apesar que a superfície de ataque foi reduzida, ela ainda precisa ficar vigilante para evitar qualquer incidente. Vem amanhã, né, provavelmente na próxima task, para ver quais passos que ela pode fazer para deixar mais forte ainda as suas defesas. As perguntas hoje tem só uma, então siga as instruções no site estático para ajudar a Maxid a reduzir a superfície de ataque dela do Yeti. Use a flag como resposta. Beleza, vamos então ver o site aqui. Beleza, redução de superfície de ataque. Agora é hora de salvar o Max Kit do Yeti bandido. Acerte todas as respostas. No caso, as respostas certas vão adicionar proteções para proteger contra os ataques do Yeti bandido. Você tem que adicionar pelo menos 6 shields para fazer proteger totalmente a Max Hit. Apenas você consegue salvar ela agora. Então faça o match do vetor de ataque com o ASR relevante, movendo a ação ASR para coluna certa. Tipo, tem que arrastar assim. Tá. Então o vetor de ataque, o que é ASR mesmo? Ele explica o que é ASR ou eu que estou por fora? É a Attack Surface Reduction. Tá, beleza. Não sabia que essa sigla significava isso. O Yeti Bandido identificou então uma porta SH aberta no servidor do Papai Noel. O que ele vai fazer? Vai fechar. Portas não necessárias são fechadas para evitar ataques, ok? Um arquivo, um documento, um arquivo de documento no caso, foi aberto por um usuário contendo um macro malicioso, então só desabilitar os macros. Políticas de segurança são implementadas para bloquear macros na rede do Papai Noel, então é essa aqui. Dados sensíveis relacionados ao servidor Papai Noel foram encontrados num website de compartilhamento de arquivos. Então, dados sensíveis de sites de compartilhamento de arquivos foram removidos para evitar o vazamento de dados e fazer com que para evitar que o Yeti bandido consiga alguma vantagem desses dados, tá ok? Vamos arrastar aqui. E-mails de phishing foram enviados aos funcionários do Papai Noel, então vamos bloquear. Phishing Protection is enabled, vamos habilitar uma proteção de phishing, ok? Brute Force de password, ataque de Brute Force, né, de senhas foram tentadas contra o Papai Noel. Então, política de passwords fortes são habilitados para deixar de forma mais reduzida os ataques de Brute Force, ok? E um funcionário do painel encontrou um USB no estacionamento e depois que ele plugou esse computador, um malware foi instalado na máquina. Então a gente pode instalar um App Locker, que é no caso instalar ele na rede inteira para evitar a execução de aplicações desconhecidas e que não estão numa whitelist. Ok, é isso. Next. E temos aqui a nossa flag. O que é isso aqui? Não sei. Tá bom. É um meme. Reduzindo a superfície de ataque para parar ataques, um usuário instala um software duvidoso da internet. Né? Não adianta nada essa proteção se ele faz isso. Beleza. Hoje o dia foi mais curto, pessoal. Se você gostaria de estudar mais sobre Cyber Defense, né, defesa cibernética, por que não começar com esse módulo de gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades? Temos aqui algumas runs. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Amanhã é o último dia. Valeu, falou e até mais.